Jesus e a mulher apanhada em adultério. Ela foi pega em flagrante, cercada por acusadores prontos para apedrejá-la. Mas então, um ato inesperado de misericórdia mudou tudo. Esperamos que você seja abençoado pela história. Antes de Jesus encontrar a mulher adúltera, ele estava em Jerusalém durante a festa dos tabernáculos. Naqueles dias, a festa dos tabernáculos tinha um simbolismo espiritual. E como resultado, era uma celebração de uma semana que ocorria no outono, geralmente em setembro ou outubro, marcando o final da temporada de colheita agrícola. No Evangelho de João, é mencionado que Jesus não foi inicialmente abertamente à festa, pois os líderes religiosos procuravam executá-lo. No entanto, em certo momento durante a festa, ele foi a Jerusalém de uma maneira não muito perceptível ou óbvia. Nesse período, Jesus se envolveu no ensino e em discussões com as pessoas em Jerusalém. João 7, verso 14 ao 24, dizem que Jesus estava ensinando em um lugar especial chamado Templo. Ele conversou com as pessoas lá, e elas ficaram surpresas porque ele sabia tanto e tinha conhecimento das coisas escritas nas Escrituras. No meio da multidão, os líderes religiosos apareceram, trazendo uma mulher com eles. Ela foi pega em flagrante adultério, um pecado punível com apedrejamento, conforme a lei de Moisés. Os líderes da comunidade religiosa levaram essa mulher a Jesus de maneira vergonhosa e humilhante. Para ser óbvio, também havia um homem envolvido nesse ato de adultério. No entanto, o homem culpado não foi levado perante Jesus para julgamento. Foi isso realmente uma coincidência? Embora o adultério fosse de fato um crime passível de execução pela lei, os critérios de evidência em casos envolvendo a pena de morte eram muito rigorosos. Múltiplas testemunhas tinham que estar presentes durante o ato, e todos os depoimentos dessas testemunhas tinham que ser completamente consistentes. Na verdade, praticamente ninguém era executado pelo crime de adultério, porque era considerado um pecado muito privado. Neste momento, a história da mulher adúltera ganha vida. Enquanto os acusadores estavam prontos para atirar pedras, eles desafiaram Jesus. João 8, versos 4 e 5. E eles disseram a ele: Mestre, esta mulher foi pega em pleno ato de adultério. Agora na lei Moisés nos ordenou apedrejar tais mulheres até a morte. Então, o que você diz que devemos fazer com ela? Qual é a sua sentença? Com isso, eles tinham um plano secreto. Eles queriam armar uma cilada para ele. Se Jesus tivesse dito, deixem-na ir, então pareceria que ele havia violado a lei que Moisés havia escrito. Se ele dissesse, executem-na pelo crime de adultério, então Jesus pareceria severo e talvez cruel aos ouvidos de algumas pessoas. Além disso, ele violaria a lei romana devido ao fato de os romanos terem negado o direito de execução oficial para crimes relacionados à religião. Isso era um problema muito parecido com o que foi apresentado a Jesus no livro de Mateus, quando se tratava do assunto de pagar impostos a César. Deuteronômio 22, verso 22 diz: Se um homem for encontrado dormindo com a esposa de outro homem, tanto o homem que dormiu com ela quanto a mulher devem morrer. A lei parece rigorosa pelos padrões de hoje. Em um novo país sem regras claras, ela ajudou a manter as coisas estáveis e evitou que as coisas saíssem do controle. Mas havia outro aspecto da lei de Moisés: a misericórdia. Não se tratava apenas de impor punições pelos erros, mas também de ajudar as pessoas a se corrigirem, a fazer as coisas certas e unir a comunidade. O espírito da lei era garantir que as pessoas vivessem em harmonia, cuidando umas das outras. O equilíbrio era essencial. A mesma lei que exigia justiça também ordenava amor, bondade e misericórdia. É nessa combinação de justiça e misericórdia que encontramos o verdadeiro coração de Deus. Os líderes religiosos citaram a lei de Moisés, exigindo justiça. Eles seguiram as palavras exatas da lei, mas não entenderam seu verdadeiro significado. Sua sede de justiça obscureceu o apelo mais profundo da lei por compaixão e restauração. E bem no meio dessa situação intensa, Jesus fez algo realmente incrível. Jesus se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Jesus ignorou os acusadores como se nunca os tivesse ouvido. Essa mulher era apenas uma ferramenta nas mãos dos líderes religiosos, que já eram homens miseráveis. Eles se aproveitaram dela em relação a Jesus. Apresentaram-na como pecadora diante de Jesus,
mas ignoraram completamente suas próprias ações erradas no assunto. Eles claramente não se importavam com a verdadeira justiça. Alegaram que haviam pego essa mulher em pleno ato de adultério, mas não trouxeram o homem culpado diante de Jesus. É provável que o homem fosse membro de seu grupo e que eles tenham usado a mulher como uma arma ou um peão em sua disputa com Jesus. Lemos que Jesus se abaixou. A resposta de Jesus foi cuidadosa e deliberada. Em vez de fazer uma resposta verbal imediata, ele se abaixou. Então, usando o dedo, ele escreveu algo no chão, presumivelmente na sujeira que estava no chão. Jesus não demonstrou sinais de raiva ou indignação imediata diante da situação. Ele não gritou com a mulher ou com os outros que trouxeram a mulher. Jesus fez uma pausa e se abaixou. O que Jesus escreveu tem sido um assunto interminável de discussão para instrutores, pregadores e comentaristas por centenas de anos. Algumas pessoas acreditam que Jesus fez algo a mais do que simplesmente rabiscar no solo. O verbo que foi traduzido como escrever também tem o significado de desenhar. Alguns pensam que Jesus estava apenas ganhando tempo. Alguns acreditam que Jesus escreveu o trecho da lei que condenava a mulher adúltera. Algumas pessoas acreditam que Jesus escreveu um versículo semelhante a Êxodo 23, verso 1. Não estendas a tua mão com o ímpio, para seres testemunha iníqua. Algumas pessoas acreditam que Jesus registrou os nomes dos acusadores. Outros acreditam que Jesus escreveu os pecados que os acusadores cometeram. Alguns acreditam que Jesus escreveu ambos. Muitos acreditam que Jesus seguiu a prática do tribunal romano de escrever sua sentença antes de pronunciá-la. A palavra grega normal para escrever é graphein. No entanto, a palavra usada aqui é katagraphein, que pode significar escrever um registro contra alguém. Se for esse o caso, é muito possível que o que Jesus escreveu estivesse relacionado aos pecados das pessoas que acusaram essa mulher. Não há absolutamente nenhuma maneira de saber o que ele escreveu. Muitas pessoas têm bastante confiança de que sabem, mas a simples verdade é que a Bíblia não nos diz. Quando Jesus se curvou para escrever, ele agiu como se nem tivesse ouvido a acusação contra a mulher. Talvez Jesus não tenha prestado atenção a eles por desaprovar o ato maligno que estavam cometendo. É possível que Jesus os tenha ignorado em consideração à mulher. Depois disso, ele se levantou e proferiu estas palavras inesquecíveis: qualquer um de vocês que estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Jesus não pronunciou julgamento sobre a mulher. Em vez disso, pronunciou uma sentença sobre os acusadores. Ele não disse, não a execute. Simplesmente ele instou que a justiça fosse feita de maneira honesta e reta. Dessa forma, Jesus abordou um problema comum: a vontade de punir os erros dos outros enquanto se ignora os próprios erros. O rei Davi também foi um exemplo disso quando o profeta Natã lhe contou a história de um homem que roubou e matou o cordeiro de estimação de outro homem. Se vamos olhar para os pecados dos outros, devemos estar cientes de que também pecamos. Ainda há um papel em expor e lidar pessoalmente com os pecados dos outros dentro da família de Deus. Mas isso deve ser feito sempre com um coração que se reconhece como um pecador perdoado. Confrontar o pecado deve ser feito mais frequentemente com lágrimas e um coração quebrantado do que com raiva e julgamento, se for para ser feito corretamente. Novamente ele se curvou e escreveu no chão. Jesus parecia fazer tudo o que podia para acalmar a excitação e a tensão na cena, provavelmente preocupado com a dignidade e a segurança da mulher. Ele não confrontou os homens que o acusavam na tentativa de intimidá-los. Jesus fez tudo o que podia nesta circunstância para tornar as coisas menos tensas, não mais tensas. Ele não tentou mudá-los através da intimidação. A preocupação de Jesus com a humilhação dela não cessou, e ele fez tudo em seu poder para aliviá-la. Embora haja momentos em que sentir vergonha pode ser benéfico, Deus nunca quis que fosse um estado permanente de ser. Neste único momento, a mulher experimentou um amor e aceitação que ela nunca conheceu antes. Ela não foi apenas perdoada, mas recebeu a chance de um novo começo. Em certo sentido, Jesus assumiu sua culpa. Ele era o único deles que estava livre de pecado. Sendo consciente de tudo, ele tinha a capacidade de ser o primeiro a lançar a pedra, mas escolheu não fazê-lo.
A mulher encontrou refúgio na conexão com Jesus. Eles se acostumaram à emoção que vinha ao exercer o poder de condenar. Jesus conheceu a emoção de exercer o poder de perdoar. Jesus a afastou com um chamado para parar de pecar. Ele a afastou sem jamais aprovar ou aceitar seu pecado. Jesus fez várias coisas com estas poderosas palavras. Ele reconheceu que o que a mulher tinha feito era um pecado, pois ele lhe disse para parar de pecar. Ele deu a ela a esperança de que sua vida pudesse continuar em liberdade do pecado. A mulher precisava de esperança porque as consequências de seu pecado seriam severas o suficiente. Se ela já fosse casada ou estivesse prometida em casamento, seria renegada por sua comunidade e presumivelmente rejeitada por seu marido. A história da mulher que cometeu adultério é significativa em diferentes tempos e lugares. Ela mostra quão incrivelmente bondoso e perdoador Jesus é, e lembra que ninguém está além da necessidade de ser salvo de uma situação difícil ou ruim, e que a bondade e empatia podem transformar corações. Ao longo da Bíblia, encontramos muitos que foram rejeitados, pecadores e esquecidos. No entanto, eles foram encontrados com a misericórdia incansável de Deus e se tornaram seguidores apaixonados de Cristo. De Maria Madalena, outrora atormentada por 7 demônios, a Joana, a esposa do mordomo de Herodes, e muitos outros. Estas eram pessoas tocadas pelo amor e misericórdia curativa de Cristo. Transformados, dedicaram suas vidas a espalhar a mensagem do reino de Deus. Nosso Deus não se concentra em nos punir, mas em nos ajudar e nos dar outra chance para fazer o que é certo. Imagine um lindo vaso quebrado em pedaços. Agora, imagine o mesmo vaso, não apenas colado de volta, mas restaurado com ainda mais beleza. Isso é um pouco do que a redenção significa. Na Bíblia, a redenção é como a restauração. Trata-se de pegar algo quebrado e torná-lo inteiro novamente. Quando Jesus foi amável e perdoou a mulher que fez algo errado, ele não apenas a salvou da punição, ele lhe ofereceu um novo começo. Sua vida, que antes estava cheia de problemas, melhorou e foi consertada. Qualquer pessoa que tenha feito algo errado, o pecador, ainda pode ter um futuro melhor. E mesmo aqueles que são bons, os santos, também cometeram erros no passado. Hoje mergulhamos nas narrativas dessas vidas transformadas para descobrir as profundas implicações da misericórdia de Deus para todos nós. Imagine Jesus como uma ponte que conecta duas coisas: a justiça estrita e a bondade profunda. Ele seguiu as regras da lei, mas também mostrou a parte mais importante dentro dela. Ao desafiar aqueles sem pecado a atirar a primeira pedra, ele destacou a necessidade universal de misericórdia. A história da mulher adúltera nos lembra que, embora a justiça seja essencial, a misericórdia é transformadora. A lei de Moisés não se tratava apenas de seguir regras, mas de entender seu propósito mais profundo para guiar a humanidade em direção ao amor, à justiça e à redenção. A história da mulher adúltera encontrada em João é mais do que apenas uma história de misericórdia. É uma revelação poderosa do caráter de Deus e um desafio às normas sociais, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Este versículo em particular explica que toda pessoa cometeu erros e não é perfeita aos olhos de Deus. Toda pessoa, independentemente de quem seja ou de onde venha, cometeu erros ou equívocos. Ficar aquém da glória de Deus sugere que, em comparação com a perfeição e grandeza de Deus, os seres humanos não atingiram esse padrão. Basicamente, esse versículo enfatiza a ideia de que todos são imperfeitos e cometeram erros em suas vidas. Isso destaca a crença cristã e a necessidade de redenção e perdão. Voltando à história da mulher adúltera e seus acusadores, um por um eles se afastam, deixando a mulher sozinha com Jesus. O único verdadeiramente qualificado para lançar uma pedra escolhe não fazê-lo. Em toda a Bíblia, fica evidente que a misericórdia de Deus não se trata apenas de segundas chances, mas de transformação. De acordo com Tito 3, verso 5, Ele nos salvou não por causa de nossas obras justas, mas por causa de sua misericórdia. Esta história é sobre cada um de nós. Em um mundo ansioso para lançar pedras, Deus estende uma mão de misericórdia
desafiando-nos a tanto recebê-la quanto estendê-la. Afinal, no abraço de sua misericórdia, encontramos nossa verdadeira transformação. Ativamente todos os dias, escolha a misericórdia. Estenda o perdão onde é difícil, mostre bondade onde menos se espera e ame sem condições. Ao fazê-lo, não apenas recontamos esta história, mas a vivemos. Para aqueles que desejam mais, mergulhem em passagens como Miqueias 6, verso 8, que fala sobre agir com justiça, amar a misericórdia e andar humildemente. Deixem Efésios 2 lembrá-los do grande amor de Deus e Tiago 2 do triunfo da misericórdia sobre o julgamento. Ser um discípulo significa abraçar a misericórdia que transforma vidas. Assim como Zaqueu passou de um cobrador de impostos ganancioso para um doador generoso, e Maria Madalena de uma alma atormentada para uma seguidora dedicada, podemos experimentar a transformação através da misericórdia de Cristo. Nossa jornada de transformação começa com humildade, abraçando a misericórdia e entrando na liberdade que Cristo oferece. Essas lições entrelaçadas na história da mulher adúltera nos guiam ao coração do discipulado. Lembrem-se, não é nossa perfeição que nos define, mas nossa disposição em abraçar a misericórdia de Cristo, nos transformar e viver seus ensinamentos. Assim como a mulher adúltera, nós também podemos deixar para trás nossos fardos, caminhando em direção a novos começos como discípulos de Cristo. Pai, obrigado por suas misericórdias renovadas em minha vida. Obrigado, acima de tudo, pela grande misericórdia que você ofereceu para salvar minha vida da destruição. Eu recebo sua misericórdia de salvação e aceito Jesus, seu Filho, como Senhor de minha vida. Em nome de Jesus, peço que sua misericórdia continue me acompanhando e que sua bondade esteja sempre onde quer que eu esteja. Eu acredito e confesso você como a fonte e a força de minha vida. Confio em sua vontade em minha vida e que eu nunca caia aquém de sua glória. A história da mulher adúltera nos lembra do poder transformador da misericórdia de Deus em nossas vidas. Assim como essa mulher encontrou um novo começo, também podemos experimentar a transformação e a redenção através da graça de Cristo. Se você deseja explorar mais sobre as lições de misericórdia e transformação encontradas na Bíblia e como aplicá-las em sua própria jornada, convido você a se inscrever no canal. Juntos vamos descobrir as profundas implicações da misericórdia de Deus para todos nós e aprender a viver essa mensagem em nossas vidas diárias. Inscreva-se agora e comece sua jornada de transformação.